diversidade desse grupo. Vocês estão olhando aqui mulheres que têm recortes diferentes e a gente trouxe para o grupo os nossos recortes. A Tereza ali, muito com olhar para o agro, a Margarete para a prestação de serviço. E que uma senadora que trabalha tanto com a área social estava num grupo desse? Não podemos falar de reforma tributária, senador Eduardo, sem a gente estudar os impactos sociais lá na ponta. E fazer um registro aqui que eu conversei com a Damares. Como é mais barato fazer o filho do que prevenir o filho? Como que o Viagra é tão mais barato que o DIU e que o preventivo, que o anticoncepcional? Isso é um absurdo. Então, nós temos que corrigir essas distorções, né? E isso na reforma tributária, com certeza, será corrigido. Mas deixa eu tocar, mais uma vez, talvez numa tecla que é mais do mesmo. O senador Eduardo, você sabe que o seu amigo aqui é historiador e, como historiador, tem uns cacuetes de historiador. Um dos cacuetes meus é ficar procurando no YouTube vídeos do passado. E aí, num desses domingos, eu resolvi buscar e assistir novamente a votação do Colégio Eleitoral de Tancredo Neves em 15 de março de 1985. Estou me referindo a isso, senador Vanderlan, porque no intervalo entre um voto e outro lá, é chamado para prestar um depoimento o então presidente do MDB e presidente da Câmara dos Deputados, que estava participando da eleição de Tancredo Neves, o ilustre deputado Ulisses Guimarães, nome mor e destacado do nosso movimento democrático brasileiro. Ao ser perguntado pelo repórter, senadora Damares, o senador Ulisses disse: temos muito para fazer pela redemocratização. A primeira de todas as reformas, deputado Raul, é a reforma tributária. Eu estou falando de 15 de março de 1985. No nascedouro, na certidão de nascimento da fase histórica que nós vivemos. Na fecundação da nova república, que deu origem ao período que hoje nós vivemos, o mais longevo período democrático de nossa história. E essa é a fala do patriarca desse processo de redemocratização, que é Ulisses Guimarães. Tempos passou, o Congresso Nacional sediou alguns abnegados pela agenda da reforma tributária. Um destes, eu acho que o mais eminente está aqui entre nós, que é o deputado Raul. A cada 5 palavras que a gente conversa com o Raul, 4,5 é reforma tributária. Então, poucos. A reforma tributária aqui é quase a emenda Raul, né? Todos nós sabemos disso muito bem. Mas só para nós termos dimensão. Então, deputado Ulisses falou isso no 15 de março de 1985, já se referindo a uma reforma mal feita que tinha sido feita pela ditadura, que tinha sido o Código Tributário de 1965. Mal feita, porque não simplificou. E é por isso que nós chegamos a esse sistema tributário que nós temos hoje. Por isso a dimensão do relator Eduardo Braga é hercúlea, mas sobretudo, hercúlea histórica, mas sobretudo pela circunstância que nós temos nesse momento. Veja, nós estamos falando numa análise estrita 1985, 2023. Tem uma geração aí. Nós temos mais de 35 anos nisso, temos 38 anos. Se levar, senadora Damares, que não todos os remendos e tantas críticas que recebeu o Código Tributário feito em 1965, aí vão quase 60 anos. E nós estamos na rabeira de todo o sistema tributário do mundo. Todos já sabemos. Eu vou bater de novo na tecla que já é batida aqui. Nós somos o único país da OCDE que temos essa balbúrdia tributária, que não temos que não temos a unificação e a simplificação do nosso sistema. E nós nunca chegamos tão perto. O deputado Raul pode testemunhar isso. Em toda essa história, desde 1985, no nascedouro da nova república, nós nunca chegamos na boca do gol como chegamos agora. Avançamos na Câmara dos Deputados. E coube agora essa tarefa histórica, hercúlea, ao meu querido amigo Eduardo Braga. Então, sobretudo, a despeito de todas as contribuições que tenham, todas as diferentes contribuições que tenham, do grupo de trabalho aqui, senador Vanderlan, senador Efraim, que merece nossas homenagens,
todas as 500 e tantas, lamento informar, talvez chegue até 1000, viu? Então, mas a despeito de tudo, nós temos uma tarefa, já que eu estou falando de história, também histórica e decisiva para o Senado da República. É votar. Em um momento nós temos que votar isso. Temos que votar o texto do senador Eduardo Braga. E o quanto antes. Porque nós estamos, coube a nossa legislatura na história do Congresso Nacional fazer, agora, nesse momento, a mais importante reforma da história desse parlamento, desde o advento, no mínimo, desde o advento da nova República. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos tangenciar diante dessa responsabilidade. Nós não podemos postergar diante dessa responsabilidade. Nós não podemos deixar o ano virar sem essa responsabilidade cumprida. Doutor Ulisses, repito, falou em 1985. Doutor Ulisses falou isso no advento da Nova República. Governo Tancredo, sequenciado. Governo Sarney, por conta do infortúnio que ocorreu sobre Tancredo. Foi falado isso no advento do governo do presidente Fernando Collor. Passou para o governo do presidente Itamar, Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, presidente Dilma, presidente Temer, presidente Bolsonaro. Nós passamos ao longo dessa história de Nova República aí, por diferentes governos, diferentes matrizes, e todos eles falaram da necessidade da reforma tributária. Mas em nenhum momento o Congresso Nacional teve ela tão pronta, tão perto de ser aprovada como agora, né? Não é uma tarefa está delegada para o senador Eduardo Braga. Mas, sobretudo, a responsabilidade pesa, senador Vanderlan, meu caríssimo presidente, querido senador Efraim, sobre os ombros de todos nós, membros dessa legislatura. Não pode ser postergada. Nós temos que, neste ano, votar o texto da reforma tributária e sermos solidários, é essa a palavra, solidários e ajudar o trabalho do querido senador Eduardo Braga, porque aí ele tem enorme responsabilidade, terá dias e noites aí acordado, mas nós temos que ser solidários para que ele possa ter a tranquilidade necessária do quanto antes desse ano findar, entregar um bom texto às comissões, mas sobretudo ao plenário da Casa para ser votado.